Bom dia, aqui é o Melilo Diniz do portal Inteligência Política de Brasília. Enquanto a temperatura esquenta na cidade e no país, abro amanhã com um exemplar nas mãos de Júlio César, traduzido pela grande Bárbara Heliodora do original de William Shakespeare. Como sabem os ouvintes, o velho bardo era danado em suas peças. A história é conhecida e trata da disputa em Roma nos anos 44 a.C. E os temas abordados são o poder, os jogos políticos e a manipulação. Na trama, o governante Júlio César está cada vez mais poderoso e influente. E por isso acaba sendo assassinado por um grupo de políticos que antes o apoiava. Quem comanda o ataque é Brutus, pupilo de César, que justifica o ato dizendo que a ambição desmedida do líder estava conduzindo à tirania e a única maneira de manter o povo livre e salvar a democracia era por meio de sua morte. O povo romano não só aceita a explicação, como ovaciona Brutus, feito um herói. No entanto, Marco Antônio, aliado de César, discursa em seguida e é tão eloquente e arguto em seu pronunciamento que convence os cidadãos de que César não era ambicioso e Brutus é um traidor. Na sequência, os conspiradores são perseguidos e Marco Antônio assume o poder do império. Uma confusão grande que não vou contar todos os detalhes para convidar você a ler a história. Há também um filme de 1953 com Marlon Brando, que é, para mim, a melhor adaptação da peça na tela grande. Vale muito a pena assistir. Mas voltemos ao Brasil, que ainda está acordando. As tramas de uma sociedade estão nas suas redes de instituições, essas entidades abstratas que se formalizam em leis, normas, práticas, organizações, etc., que se articulam para gerir a vida e as relações humanas em sua totalidade. Ali atuam os diversos atores políticos, econômicos, culturais, religiosos e científicos. Nesta teia circulam concomitantemente saberes, funções, ideologias e tantos outros elementos nos seus respectivos espaços e também nos cruzamentos desses espaços. É nesse tecido social que as divisões se efetivam, se evidenciam e se ocultam, por meio de discursos vários e de procedimentos diversos, alguns mais, outros menos aparentes. É onde ocorrem relações entre sujeitos, conscientes ou não, entre atores, protagonistas e figurantes, que assumem suas funções e instituem processos de dominação, docilização, resistência, transformação, de ruptura e continuidade, tudo junto e misturado. Isso é para explicar como a política de colisão desagrega a trama social. E isto ocorre porque gera inimigos de forma permanente, o que nos leva à desarrumação. No Brasil, desde que a política criou o nós contra eles, ainda na primeira década do século com Lula e que foi radicalizada pelo atual governo Bolsonaro, nós enveredamos em um tipo de espiral descendente que, na verdade, não vai nos levar muito adiante e que está acelerada pela falta de um rumo que gere coesão e sentido. Começamos a rasgar esse tecido e a impedir que a trama social se recomponha. Estamos em 2019 e Júlio César ainda é muito atual. Uma das maiores certezas da natureza humana é que o poder vem acompanhado de arrogância, empáfia e auto-engano. Quanto mais poder, mais essas sensações estão próximas dos personagens. O Júlio aqui é um embrutecido pelo poder. Brutus, o assassino, é também um bruto, embevecido por um sentimento republicano que, por amor a Roma, traz seu mentor e o leva à violência extrema. E Marco Antônio, brutalizado pela oportunidade, convence o povo de que o ato dos conspiradores não teve fundamento, senão o argumento de autoridade utilizado por Brutus, acerca do fato de ser ele um homem nobre. Marco Antônio consegue reverter toda a situação por meio de apenas um discurso e assume o poder. Meios e fins formam a dualidade que move o mundo. Viver é escolher meios para realizar fins. Legislar é prever meios para concretizar objetivos legítimos.
Governar é adequar meios e fins em torno do interesse público e de uma ética comum que deveria nos unir. A adequação, a necessidade e a proporcionalidade dos meios que o indivíduo, a sociedade, o Estado, seu governo elegem para buscar seus fins dão a dimensão de sua civilidade, constitucionalidade e moralidade. O desequilíbrio entre meios e fins, o emprego de instrumentos legítimos, ilegítimos ou imorais para atingir os fins morais e desejáveis constitui um verdadeiro dilema ético que atravessa os séculos. A preservação da República Romana, lá em Júlio César, era um fim mais do que legítimo. Evitar o desencontro histórico e o despotismo que se irradiou a partir do seu fim com a implantação do Império justificaria esforços extremos. Porém, matar um ente querido, trair a confiança de um amigo, aliar-se a adversários que se moviam por sentimentos mesquinhos e não por ideais republicanos, custaram a Brutus uma condenação moral insuperável, até uma certa repulsa histórica. Se todos pudessem matar, trair e derrotar o amor em nome de um ideal legítimo, o prêmio final viria sem mérito nem virtude. E embora fosse moralmente maior do que César para destruí-lo, Brutus tornou-se menor que ele. O mal nunca é a fonte do bem, por melhores que sejam as intenções. Nosso líder supremo, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, enveredou nos últimos tempos numa espiral brutal. Para todos os lados, ele não poupou os brasileiros de suas opiniões. Muita gente boa e que eu gosto considera apenas uma incontinência verbal desalojada dos banheiros masculinos. Eu não. É, para mim, uma tentativa de manter acesa uma parte do povo romano, melhor dizendo, brasileiro, que está ávido por mais brutalidade. Enquanto isso, a economia vai parando, os desempregados e desalentados cada vez mais caminham sem esperança e o tecido fino e delicado da trama social de nosso Brasil é submetido às traças insistentes que não sabem bem do que vai dar, apesar de que, certeiras e famintas, comerão até ao ponto de não termos mais as redes necessárias e fundamentais de nossa história. Enquanto Bolsonaro espera a frase Ave César, talvez não se consiga sequer balbuciar. Até tu, Brutus. Informação é nada sem inteligência.